Você já se perguntou quão inteligente você realmente é? A inteligência é algo muito complicado de quantificar. Ela é a sua capacidade de aprender com suas experiências e usar essas experiências para moldar ou entender seu ambiente. Existem vários tipos de inteligência, como espacial, linguística ou emocional, tornando a avaliação da própria inteligência uma tarefa complexa. Testes de inteligência são uma maneira comum de as pessoas medirem como se comparam com o restante da população. Muitas vezes, esses testes não consideram todos os tipos de inteligência. Por exemplo, testes de coeficiente de inteligência, o QI, raramente abordam questões relacionadas à inteligência criativa ou artística. Se você é uma pessoa altamente criativa, pode obter uma pontuação abaixo da média em um teste de QI, mas isso não significa que você não esteja mais inteligente que a maioria. Se nunca fez um teste de QI ou não se destaca em testes em geral, há outras estratégias para avaliar suas habilidades intelectuais. Seu poder cerebral influencia naturalmente seus hábitos, decisões e preferências, permitindo medir a inteligência ao analisar o que você diz e faz todos os dias. Ao longo dos anos, especialistas descobriram várias maneiras pelas quais pessoas inteligentes falam, pensam e vivem de maneira um pouco diferente. Gênios, por exemplo, tendem a manter horários mais radicais, desfrutar de certos hobbies e paixões e se envolver em atividades criativas que exploram e expandem suas mentes. Se você é uma pessoa altamente inteligente, pode viver sua vida de maneira semelhante. Mesmo que não ache que há algo especial em você, pode descobrir sinais de inteligência em seu comportamento cotidiano. Coisas que parecem completamente normais podem ser, na verdade, sinais de uma mente ativa e inteligente. Vamos analisar de perto 11 sinais de que você é mais inteligente do que pensa. Antes de começarmos, vamos deixar uma coisa clara: isto não é um teste de inteligência. Você não sairá desse podcast com uma pontuação para comparar com outras pessoas que conhece, mas se esses 11 hábitos, talentos e tendências soam familiares, a simples verdade pode ser que você é muito mais inteligente do que pensa. 1. Genialidade. Existe uma concepção comum de que pessoas inteligentes estão constantemente cheias de ideias. Podemos agradecer a muitos gênios ao longo da história por suas descobertas profundas, mas uma ou duas grandes ideias foram precedidas por muitas ruins. Em outras palavras, pessoas altamente inteligentes nem sempre têm ideias brilhantes. Em vez disso, trabalham arduamente e geram um grande número de ideias, algumas das quais acabam fazendo a diferença. Essa habilidade, chamada de geração de ideias, diferencia muitas pessoas inteligentes da multidão. Criar novas ideias de maneira espontânea é difícil, mas as pessoas mais inteligentes conseguem ter ideias excelentes de vez em quando. Nem todas as suas ideias podem ser brilhantes ou profundas, mas se você gera muitas delas, é provável que seja uma pessoa criativa e inspirada. 2. Um senso de humor sombrio. Pessoas inteligentes têm um senso de humor difícil de definir. Pode acontecer de você rir de coisas que ninguém mais acha engraçada ou gargalhar com uma referência que outros não entendem. Suas piadas nem sempre são sofisticadas, mas se você tem um senso de humor único, provavelmente é mais brilhante que a média. Por quê? Porque pessoas intelectuais fazem conexões e reconhecem camadas de ironia que outros não percebem. Seu senso de humor pode ser sutil e refinado, ou você pode rir de assuntos mais sombrios que os outros não apreciam. Em ambos os casos, você tem dificuldade em encontrar uma audiência para suas piadas porque seu cérebro funciona um pouco diferente. 3. Memória extraordinária. As pessoas mais inteligentes têm uma habilidade extraordinária de lembrar coisas que outros não lembram. Elas processam e recordam ideias com uma profundidade incrível, muitas vezes fixando-se em detalhes pequenos e ideias matizadas. Mas de onde vem essa memória superpoderosa? A memória não é apenas inteligência bruta, em vez disso, ela vem de uma combinação de experiência e habilidade. Pessoas mais inteligentes lembram-se de ideias mais precisamente porque passam muito tempo exercitando suas memórias. Quase todos os dias desafiam-se a lembrar conhecimentos específicos ou reter grandes quantidades de informação. Como resultado, sua memória se torna mais forte e afiada a cada dia. Entre seus amigos, você pode ser conhecido por sua memória elefantina. Talvez surpreenda as pessoas com o quanto pode lembrar sobre coisas que aconteceram há anos. Em qualquer caso, você tem uma memória forte, provavelmente porque é mais inteligente do que pensa. 4. Poder de sonhar acordado.
Você gosta de sonhar acordado? Pessoas altamente inteligentes tendem a ser ávidas sonhadoras acordadas. Você tem uma imaginação ativa e poderosa. Então, quando algo é entediante, pode se refugiar em um mundo dentro da sua cabeça. Estudos mostram que sonhar acordado está correlacionado com níveis mais altos de atividade mental e desempenho cognitivo. Portanto, se gosta de se perder em devaneios durante o dia, não subestime a si mesmo. Você provavelmente é mais inteligente do que pensa. 5. Afinidade emocional. Muitas pessoas pensam que cognição e emoção são habilidades separadas, mas essas duas categorias de inteligência estão intrinsecamente interligadas. Em outras palavras, pessoas que se destacam em exercícios cognitivos como resolução de problema também demonstram uma compreensão mais completa de suas emoções. Por quê? Porque pessoas mais inteligentes passam mais tempo refletindo sobre suas emoções e analisando o que estão sentindo em determinadas situações. Se você é uma pessoa altamente inteligente, é provável que esteja familiarizado com a profundidade de seus sentimentos e capaz de expressá-los de maneira construtiva. Isso por si só é um sinal claro de que você é mais inteligente e ponderado que a maioria. 6. Anseio por solidão total. Muitas pessoas altamente inteligentes valorizam sua solidão. Em outras palavras, elas gostam de passar tempo sozinhas. Pessoas inteligentes apreciam momentos de paz e solidão, já que muitas de suas atividades favoritas, como leitura e escrita, são melhores realizadas sozinhas. Para pessoas altamente inteligentes, a solidão não é punitiva ou tediosa, é uma oportunidade para mergulhar profundamente nos temas que as fascinam, sem ninguém atrapalhar. Compreensão da ambiguidade. A maioria das pessoas tem dificuldades em lidar com a incerteza, mas pessoas altamente inteligentes não se incomodam da mesma forma. Por quê? Porque às vezes a ambiguidade é a única resposta possível. Quanto mais complexo algo se torna, menos provável é encontrar uma solução limpa e simples. Você pode notar contradições confusas e descobrir lacunas em seu conhecimento, mas está tudo bem. Seus problemas não precisam ser resolvidos imediatamente. Se você pode ser paciente e calmo no meio da confusão, pode ser uma das pessoas mais inteligentes que conhece. 8. Imaginação imperativa. A ansiedade é prevalente entre pessoas altamente inteligentes. Elas têm imaginações fortes que produzem todo tipo de pensamentos em espiral e padrões negativos. Como pessoa inteligente, você também pode passar tempo pensando em maneiras pelas quais sua vida pode desmoronar. Em ambos os casos, esses pensamentos preocupantes podem se manifestar como ansiedade. Se isso soa familiar, seu cérebro pode estar funcionando em excesso. Nem sempre é divertido ou feliz, mas sua ansiedade é apenas mais um sinal de que você é mais brilhante que a maioria. Mas é necessário tomar cuidado com a sobrecarga do cérebro por pensar demais, inclusive por pensar demais no futuro. É necessário viver o momento presente e parar de se concentrar no futuro. O pensamento no futuro em excesso tende a gerar mais ansiedade, podendo levar ela do estado saudável para o estado doentio. 9. Fontes de inspiração. Estudos mostram que pessoas altamente inteligentes gostam de trabalhar em ambientes menos organizados. Isso não significa que pessoas inteligentes sejam sujas ou anti-higiênicas. Muitas vezes, pessoas inteligentes trabalham bem em espaços bagunçados, cercados por fontes de inspiração. Por exemplo, você pode ter livros por toda a mesa ou papéis pregados na parede. Você pode trabalhar em um estúdio cercado por artesanato ou em uma garagem com todas as ferramentas imagináveis espalhadas pelo chão. Onde quer que goste de trabalhar, um espaço bagunçado pode ser um ambiente perfeito para sua mente funcionar e criar. 10. Os benefícios de não fazer nada. Se você é uma pessoa altamente inteligente, pode passar parte do seu dia fazendo o que parece ser absolutamente nada. Por fora, quem te vê pode pensar que você está encarando o vazio, mas provavelmente está fazendo algo que pessoas inteligentes adoram fazer: reservar tempo para pensar. Você pode fechar os olhos e ficar sentado, andar pelo quarto ou falar consigo mesmo em voz alta. Todas essas são maneiras de pessoas inteligentes manterem um diálogo com seus próprios cérebros, permitindo que gerem ideias e resolvam problemas complicados. Pensar é uma atividade por si só. Se você é uma pessoa altamente inteligente, pensar pode ser uma de suas maneiras favoritas de passar o dia. 11. Concentração absoluta. Você tem dificuldade em se manter concentrado? A concentração é uma habilidade que muitas pessoas altamente inteligentes têm de sobra. Mesmo se estiverem cercadas por pessoas, conseguem desligar os sentidos e se concentrar totalmente em algo que as apaixona.
Quando isso acontece, não há como quebrar a concentração delas. Trabalham com fervor até dar vida às suas ideias. Se você é uma pessoa inteligente, pode ter experimentado algo assim antes. Você tem uma grande ideia e corre para a mesa para colocá-la em prática o mais rápido possível. Quando está inspirado o suficiente, consegue se concentrar praticamente em qualquer lugar, porque é muito mais inteligente do que pensa. Se você gostou desse podcast, compartilhe com seus amigos, para que eu possa continuar fazendo mais. Além disso, não esqueça de seguir o podcast e nem de conferir os outros episódios.